Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.8, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Calcule integral tripla na região E de ZdV, onde E é limitado pelo paraboloide z igual a x² mais y² e o plano z igual a 4. Bom, para calcular essa integral, precisamos dos limites de integração, que é limitado aí pela região E, tá? Que a gente tem aí um paraboloide, z igual a x² mais y² e z igual a 4. Para facilitar a visualização dos limites, vou fazer a representação da região E. Então, vou representar aqui o eixo Z. Na horizontal, vou pôr o eixo Y. E aqui na diagonal, que representa aí saindo e entrando na lousa, a gente tem o eixo X, tá? Bom, vamos começar aí para representar o paraboloide, tá? Eu vou pegar ele Z igual a x² mais y² e vou fazer a intersecção com os planos coordenados. Ou seja, vou começar pela intersecção com o plano XY, ou seja, com o plano z igual a 0. Se z é igual a 0, fazendo a intersecção, a gente vai ter 0 igual a x² mais y². Ou seja, como as duas variáveis estão ao quadrado aqui, para dar 0, a gente só tem uma condição, que é o x e o y ser 0 e 0 simultaneamente. Ou seja, a intersecção do paraboloide com o plano XY é apenas um ponto, que é a origem. Aí eu vou pegar o paraboloide z igual a x² mais y² e vou fazer a intersecção aí com o plano y igual a 0, que é o plano coordenado xz, né? Então, a gente tem aí, se y for igual a 0, a gente vai ter que z é igual a x², ou seja, uma parábola. Então, a gente pode representar essa parábola, né? Vem no plano xz aqui. Vou marcar aqui 1 e 2, menos 1 e 2, são os pontos aí de interesse, tá? Então, a gente vai ter o quê? Quando o x é mais ou menos 1, o z vai dar 1. Então, vou vir aqui. Vou marcar esse ponto para o z, uma unidade para cima, e quando é 1, também a gente vai ter aí que dá 1 para o z, tá? Aqui vale 1, vou marcar aqui 1, aqui é 2, menos 1, menos 2. E quando a gente tem que o x é mais ou menos 2, o z dá 4. Então, vem aqui, vou marcar z igual a 4. Ali no menos 2, também vou marcar o z igual a 4. Tá? Aqui na origem, aqui no eixo, marcar o z igual a 4. Vamos aumentar um pouquinho aqui o eixo. Tá? Então, aqui a gente pode ver que dá para traçar a parábola, né? Então, vem nesse ponto, vai lá na origem, aqui, e vai lá em cima, tá? Essa parábola é z igual a x². E aí a gente faz a intersecção com o plano coordenado também, z igual a x² mais y², com o plano x igual a 0, que é o plano YZ. Dessa condição, a gente vai ter z igual a y², que também é uma parábola, né? Que vai ficar aí semelhante a essa, só que no plano aqui de y e z. Então, vou marcar aqui menos 1, menos 2. Aqui mais 1, mais 2. Então, a gente tem aqui o menos 1, menos 2, 1 e 2 para o y. Aí, então, quando o y for mais ou menos 1, a gente vai ter que o z dá 1. Vou marcar esse ponto aqui. E aqui, vou marcar esse ponto aqui. E quando for mais ou menos 2, a gente vai ter que vai dar 4. Então, vou vir aqui, marcar este ponto. Vou vir aqui, marcar esse ponto, tá? Então, eu venho aqui, ó, posso
ligar esse ponto com esse ponto aqui, passa lá na origem, aí a gente tem esse ponto aqui, até este ponto, tá? E a gente faz a intersecção agora do paraboloide com o plano, né? Que foi dado, ou seja, z x² mais y² com z igual a 4. A intersecção entre eles fica x² mais y² igual a 4, ou seja, que é uma circunferência. Então, aqui em z igual a 4, a gente pode fechar aqui, formando uma circunferência, tá? Que dá o formato aí do paraboloide. Então, aqui a gente vai ter um plano, né? Passando por z igual a 4. Então, aqui tem o paraboloide que é igual z igual a x² mais y². Aqui em cima a limitação de z igual a 4. E se a gente fizer a projeção, né, a intersecção entre eles, projetando no plano XY, a gente tem a equação de uma circunferência. Vou fazer a representação aqui do plano XY. Tá? Que a gente, para encontrar os limites aí de integração, aqui a gente vai pôr o x, y, tá? Eu vou marcar um raio aí, pode ser menor aqui, de mais ou menos 2, tá? E aqui a gente tem a intersecção no plano XY, né? A projeção, que é uma circunferência aí de raio 2, tá? Menos 2, menos 2. Então, como no plano XY tem uma região de circunferência, para fazer essa integral a gente utiliza aí coordenadas cilíndricas, tá? Que facilita. Então, a gente vem aqui, a gente vai ter variação do raio e variação de θ, né? O θ começa aqui em 0, vai rotacionar tudo e vai parar aqui, que é 2π. Então, a gente pode escrever os limites para z, os limites para r e os limites para θ, tá? Que seriam as coordenadas cilíndricas. O z está em função de x e y aqui, a gente troca, né? x² mais y² vale o raio ao quadrado e ali é constante z igual a 4. Então, o limite de z vai do paraboloide, que está embaixo, r², até o plano igual a 4. O limite do raio sai de 0 e vai até 2, de 0 até 2, raio constante. E o limite de θ começa aqui em 0, para preencher toda a região, até 2π, de 0 a 2π. Tá? Então, esses são os limites de integração. E a gente pode montar a integral tripla e escrever integral tripla. Tá? A função lá é z, e z é variável, então mantém. O dv tem que ser em coordenadas cilíndricas, tá? O z mantém, só que o r e o θ a gente trocou para coordenadas polares, né? Então, a gente tem que ter o r, que é o fator jacobiano da transformação. Aí vem primeiro o diferencial dz, depois dr e depois dθ. Aí os limites de integração. Primeiro é o limite de z, que vai de r² até 4. Depois o limite de r, que vai de 0 a 2. E depois o limite de θ, que vai de 0 a 2π. Então, é essa integral que eu vou calcular aí, né? Esses são os limites da região E. Então, calculando, a gente começa aqui a fazer a integral em relação a z. Então, vamos ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Como eu vou integrar em relação a z, esse r é constante. Então, eu coloco aqui para fora. A integral de z dz é z² sobre 2, que varia dos limites de r² até 4. Depois eu vou fazer a integral em dr, depois dθ. Então, vamos ter a integral de 0 a 2π, integral de 0
A2. Esse 2 aqui é constante, vou escrever aqui R sobre 2. Aí, substituindo os limites de integração. Primeiro o superior, que é 4, então fica 4 ao quadrado, aqui no lugar onde era o z, menos o inferior. Então, fica r quadrado, aqui o z ao quadrado. Então, r quadrado ao quadrado, tudo isso daí, integral depois em dr e depois dθ. Tá? Aqui, essa função não depende de θ e os limites são constantes para r, eu posso escrever como uma multiplicação das integrais, tá? Então aqui, esse meio é constante, também posso colocar para fora, escrever meio, vezes a integral de 0 a 2π, essa integral é referente a θ, então escrevo dθ aqui, integral de 0 a 2, aí aqui esse r eu vou distribuir nos dois termos para poder fazer a integral em relação a r. Então aqui 4 ao quadrado vai dar 16, 16 vezes r, 16r. Aqui dá r à quarta, multiplicando aqui 2 vezes 2, vezes o r de fora, fica menos devido a esse sinal, r à quinta, tudo isso integral em dr. Agora dá para fazer as duas integrais simultaneamente, então fica meio vezes a integral de dθ é θ, que varia de 0 a 2π, aqui a integral de 16r fica 8r quadrado, né? Menos aqui a integral de r à quinta, r à sexta, sobre 6, variando dos limites de 0 até 2. Substituindo os limites de integração, temos meio, aqui fica 2π menos 0, ou seja, só 2π, vezes aqui, não é necessário substituir o inferior, só o superior, então fica 8 vezes, onde era o r eu coloco 2, 2 ao quadrado, menos aqui onde era o r, coloco 2, 2 à sexta, sobre 6. Fecha. Aqui esse 2 simplifica com esse 2, então a gente vai ter π. Aí aqui a gente vai ter 8 aqui vezes 4, vamos ter 32, menos aqui 2 à sexta, 64, sobre 6. Aí dá para simplificar, né? Aqui por 2 e por 2. Então, esse valor fica 32 e esse aqui 3. Então, podemos calcular aí, tirando o mínimo múltiplo comum. Aqui fica 3 entre eles. Aqui, vezes 32, 96, dividido por 3. Aí, dá 1 vezes 32 menos 32. Aí a gente tem 96 menos 32, que é 64. Então, temos como resposta 64π sobre 3. Tá? Esse é o resultado da integral que foi pedida. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!